Boa noite, segunda-feira, 23 de novembro. Hoje no Nesp Notícias a gente conversa com o jornalista Alberto Dines. Ele analisa a cobertura que a mídia brasileira tem feito das grandes tragédias. E mais. Chuva forte causa estragos em Bauru. Alunos ocupam escola estadual Ayrton Busch em protesto contra a reorganização. Na Estela Machado, a ocupação já dura uma semana. Calçadão da Batista tem aula pública sobre racismo. A gente começa esta edição com a forte chuva que começou perto das 2 horas da tarde aqui em Bauru. Os ventos chegaram a 46 quilômetros por hora. Até agora já caíram cerca de 40 milímetros. A Avenida Nações Unidas ficou alagada em praticamente toda a extensão. Na altura do Parque Vitória Régia, a avenida parecia um rio. Alguns motoristas se arriscavam e tentavam passar. Também na Nações, o pontilhão próximo ao poupa-tempo foi interditado por causa do alagamento. Na Avenida Nuno de Assis, o volume do rio Bauru aumentou bastante, ficou próximo de transbordar. De acordo com a Endurbe, 8 pontos da cidade ficaram alagados. Entre eles, as avenidas Nações Unidas, como mostramos, a Rodrigues Alves, a Rua Alfredo Maia e o cruzamento das avenidas Comendador José da Silva Marta e Afonso José Aiello. 8 cruzamentos nas regiões do centro e do poupa-tempo também tiveram semáforos apagados. Neste momento, 2 equipes da Endurbe trabalham nos reparos. Falta uma semana para novembro acabar e já choveu 1/3 a mais que o esperado para o mês inteiro. Vamos saber então como fica o tempo nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em praticamente todo o estado de São Paulo, com uma concentração maior no centro e na região leste. Até quinta-feira, a previsão é de calor ao longo do dia e chuva forte no período da tarde. Bauru deve continuar a ter chuva até o fim do dia. Amanhã o sol tende a voltar, mas são esperadas mais pancadas à tarde. Agora a umidade do ar é de 99%. Os ventos sopram a 10 km por hora. Hoje a mínima foi de 20 e a máxima de 30 graus. Nesta terça, os termômetros devem variar entre 20 e 29 graus. O assunto agora é educação. Mais uma escola em Bauru foi ocupada em protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino. É a Ayrton Busch, no Parque Jaraguá. Os alunos entraram na escola neste domingo à tarde. Com faixas e cartazes, eles pedem o cancelamento da reorganização definida pelo governo do estado. Para Ayrton Busch, a previsão é de que o ensino médio seja gradualmente transferido para a Escola Alto Jaraguá. A meta é que a unidade atenda apenas os anos finais do fundamental. O grupo de manifestantes tem o apoio de pais e funcionários. Na Escola Estadual Estela Machado, a ocupação já entra no 7º dia. O domingo teve programação intensa na unidade. Ao longo do fim de semana, diferentes grupos realizaram atividades em apoio ao movimento de ocupação da Escola Estela Machado em Bauru. No domingo, o Comitê de Combate ao Machismo organizou um piquenique em frente à unidade de ensino, com a presença de alunos, pais e professores. A proposta de hoje, é discutir com eles o que eles pensam do que é o machismo, e também o que é o feminismo. O feminismo é uma necessidade aí, em defesa da igualdade de direitos entre mulheres e homens. Luzia é professora de artes na escola há 10 anos. Ela explica que os alunos estão mobilizados porque têm medo que a reorganização provoque superlotação em alguns períodos e fechamento de sala em outros. Para Luzia, as tentativas de negociação por parte da diretoria de ensino não terão sucesso enquanto os representantes do setor se recusarem a ir até a escola para conversar com os alunos. Se o movimento é da ocupação, eles vão sair daqui para ir conversar lá, quer dizer, esse tempo, de ir para lá pode ser uma reversão do movimento, Então, é aqui na escola que eles estão e eles gostariam que ela viesse aqui. Vocês permanecem até quando? Até a gente ter uma resposta concreta do governo de que talvez de uma proposta melhor ou que talvez a gente espera que a reestruturação não aconteça. Então a gente continua ocupando, esse é o principal pensamento agora.
Na última sexta-feira, foi realizada uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de São Paulo entre a Secretaria de Estado da Educação e representantes dos manifestantes, mas não houve acordo. Hoje pela manhã, o tribunal, por decisão unânime, negou o pedido de liminar de reintegração de posse pedido pelo governo do estado. Em nota, a secretaria afirma que já tornou públicas as condições para a negociação com os manifestantes e que se mantém aberta ao diálogo. Neste sábado, ainda em comemoração ao Dia da Consciência Negra, foi feita uma aula em pleno calçadão da Batista de Carvalho, em Bauru, para combater o racismo. O lugar escolhido para a aula não poderia ter sido melhor. A esquina das ruas 13 de Maio e Batista de Carvalho, conhecida como Esquina da Resistência. Ela recebeu esse nome porque foi palco de vários encontros de bauruenses na luta por direitos. Tiana Gomes foi a professora convidada e abordou o tema racismo institucional. O racismo institucional é o que acontece dentro de cada instituição, da escola, de qualquer empresa, enquanto não se permite falar a respeito da cultura negra, da história do africano, da história da África, mas principalmente acontece nas escolas, né? Se dá até no acolhimento de forma diferente com crianças negras e brancas. Sem perceber, o professor ele acaba nas suas aulas reproduzindo uma história de racismo dada pelo colonizador. Para Tiana, a Lei Federal 10.638 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas, foi um avanço. Mas acredita que faltam iniciativas concretas para combater o racismo e valorizar a identidade negra. Não é só nas escolas, né? A instituição familiar deve trabalhar, mas por falta de conhecimento, então fica pela militância. Porque só vai mudar à medida que o próprio afrodescendente toma consciência da sua ancestralidade, se reconhecer como negro no seu cabelo, na cor, nos lábios, no nariz e também na sua manifestação cultural. Apesar de já ter deixado a sala de aula, essa outra professora de história concorda com Tiana. O ensino da cultura afro-brasileira necessita de mais investimento. Os professores encontram dificuldade no material, não encontram material suficiente para estar se preparando. Também a diretoria de ensino de Bauru pouco tem feito, né, na orientação para esses professores com relação à cultura do negro, né, para ser desenvolvido nas escolas. A aula pública foi organizada pela APOESP e pelo Conselho da Comunidade Negra de Bauru. Faz parte da programação da Semana da Consciência Negra. Nós não nos vemos na mídia, nós não somos retratados em lugar nenhum. Nós ficamos muitos séculos invisíveis na sociedade. Dessa forma, a própria criança não se vê afrodescendente. Muitos que passavam pelo calçadão acabaram ficando para assistir à aula, como Antônio, que aprovou a ideia. Como que o senhor acha que poderia acabar esse preconceito? Eu acho que deveria acabar esse preconceito com essas palestras mais constantes e mais na universidade e escolas. Aí o pessoal já ia ser mais consciente dessa forma. A seguir, a gente recebe o jornalista Alberto Diniz para comentar a cobertura que a imprensa nacional tem feito das tragédias de Minas Gerais e de Paris, na França. Voltamos em instantes. O jornalista Alberto Diniz esteve em Bauru para participar do ciclo de colóquios do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã da Unesp em Bauru. Diniz é considerado um dos mais prestigiados jornalistas brasileiros e a trajetória dele está diretamente relacionada à crítica da mídia no país. Ele apresenta o programa Observatório da Imprensa na TV Brasil e gentilmente aceitou o nosso convite para participar do Unesp Notícias. Diniz, é uma honra tê-lo aqui. A honra e o prazer é meu. Diniz, eu queria aproveitar a sua presença e pedir para que você analisasse um assunto muito comentado nos últimos dias, que é a comparação da cobertura da imprensa, da grande mídia principalmente, dos atentados em Paris, na França, e da tragédia, do desastre ambiental em Mariana, em Minas Gerais. Na sua visão, houve mesmo um desequilíbrio nessa cobertura, com uma tendência para a cobertura internacional, um privilégio dessa cobertura da França? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, eu acho que toda discussão a respeito de mídia é salutar, é extraordinária, vitaliza a sociedade.
A mídia tem que ser discutida como a gente discute um filme, discute qualquer outra coisa. Uma lei, um desempenho de um político, etc. A mídia tem que ser discutida. Então, esse questionamento eu acho maravilhoso, sinal de maturidade. Agora, evidentemente que os focos, os olhares são sempre divergentes. Eu, por exemplo, posso achar que esses acontecimentos terríveis em Paris são parte da Terceira Guerra Mundial, que começou em 2001, no 11 de setembro. E isso é uma coisa que vai continuar por algum tempo. Por outro lado, eu também acho que a morte do Rio Doce, que é disso que se trata, né? Ela vai continuar, os efeitos são devastadores. Sempre haverá alguém que vai dizer, não, isso é mais importante. Você está mais perto de um acontecimento por razões religiosas, raciais, ou você acabou de vir de Paris e ama Paris e não sei o quê. Essas coisas são relativas. Agora, o que não impede que você dê bem agora o negócio de Paris e meia hora depois você dá uma boa reportagem sobre Mariana ou sobre o fim do Rio Doce, que é trágico, né? A morte de um rio, não é? É uma tragédia sem precedentes, né, Diniz? E sobre esse caso especificamente, a sensação é de que a imprensa demorou a dar a devida atenção, a dedicar o espaço necessário para essa tragédia em Minas. Foi um erro de dimensionamento do começo, do tamanho dessa tragédia? Acho que foi. Nós não temos um sistema mediático capaz de reagir com a mesma presteza e sensibilidade do sistema internacional. O negócio de Paris foi forte porque a gente já recebeu ele um pouco preparado pela Reuters, não sei por quem, pelas grandes agências. Já filtrado de alguma forma? Filtrado ou não, mas já dimensionado. Sabe, você recebe uma coisa de 1 metro, você percebe que tem 1 metro. Se você recebe aos bocadinhos, você não percebe que tem 1 metro. Né? Com isso eu não estou justificando. Eu, como eu disse a você, como jornalista de jornal, são 63 anos de profissão, em jornal eu resolveria esse dilema. Em televisão, uma coisa de cada vez, não é? E aí tem que encontrar uma fórmula inteligente de equidistância, para que você não diga, não, o Brasil não importa, o que importa é o terrorismo. Não, tudo importa. As duas coisas são devastadoras. Saber que tem uma Terceira Guerra Mundial aí, e que nós estamos perdendo um rio. Agora, o Brasil está vivendo uma situação difícil, penosa. Eu nunca vi um acúmulo de tantos problemas. O governo se atrapalhou. No caso de Mariana, esse fator também contribuiu para essa demora da mobilização da grande mídia? Acho que sim. Acho que sim. Os governos, o governo de Minas, o governo federal, o Ministério é novo, ainda não há um entrosamento na máquina operacional do governo, mas, de qualquer forma, isso se corrige. Samuel Weiner, que foi um grande jornalista, criador da Última Hora, você não era nascida ainda, mas Samuel dizia, olha, você corrige o erro de hoje na edição de amanhã. Então, se você hoje não deu o destaque que merecia, ou seja, Paris ou Mariana, amanhã você faz o inverso. E com isso, sabe, o jornal sai todo dia. Graças a Deus, não é? Diniz, em relação especificamente à tragédia, aos atentados em Paris, a imprensa brasileira, a imprensa ocidental de uma forma geral, ela tende a se comover mais quando esses atentados são cometidos no Ocidente do que os cometidos no Oriente Médio, na própria Síria, por exemplo? No nosso programa, que foi levado quinta-feira passada, eu vi a Adriana Carranca, que é uma repórter jovem, muito boa, que tem viajado muito pelo Oriente Médio, e ela, há menos de um mês, na Síria, assistiu um atentado terrorista, aliás, múltiplo, com caminhões, bombas explodindo, assim, 100 pessoas morreram. Ela achava que esse fato que ela viu era o mais importante do dia, e acabou
saiu na imprensa síria, talvez, ou em algum Teve jornal. espaço nenhum na cobertura Não internacional. teve, porque uma coisa, sabe, você se imagina no centro do mundo, você está vendo, o que você está vendo é o importante, e na comparação você perde. Mas isso é inevitável, e repito, o debate é salutar e você corrige no dia seguinte. Se você tiver a sensibilidade para perceber que você tem deveres, você tem que prestar contas, você, jornalista, tem que prestar contas ao seu leitor, o telespectador, e dar uma satisfação a ele. Não dói você dar a cara e dizer, olha, erramos ontem, não avaliamos o tamanho do problema, sabe? E isso nos torna mais humanos, a nós, jornalistas, porque somos capazes de errar e nos dá mais credibilidade. Para a gente concluir, Dines, falando em princípios éticos, né, como jornalistas, no início deste mês foi sancionada uma lei que regulamenta o direito de resposta na imprensa brasileira. Essa postura já não deveria ser natural dos meios de comunicação? Por que da necessidade de uma lei de regulamentar o direito de resposta de pessoas e empresas que se sentirem prejudicadas por algum meio de comunicação? Inclusive porque isso já está na nossa Constituição. O direito de resposta, aliás, é uma tradição das constituições republicanas democráticas, é você dar ao outro o direito de se defender. Então, isso está previsto na Constituição. A regulamentação é que precisava ser feita. Agora, o erro todo foi que, em 2009, a afobação de acabar com o entulho autoritário, não é? Acabou-se com a lei de imprensa, que envolvia direito de resposta e outras coisas, acabou-se assim, de uma forma muito afobada. Sobretudo, a grande mídia, ela estava querendo dizer, olha, pronto, não temos mais regulamentos não temos mais um dono em cima de nós, que foi o governo militar. Mas foi errado. E eu me lembro de ter me manifestado no Observatório da Imprensa, com outras pessoas, inclusive ministros do STF, que disseram, não, tem que manter, senão vai criar um vácuo. E, de fato, começaram a correr. O senador Requião, oportunisticamente, porque ele não gosta da imprensa, apressou. O Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, também apressou. E não deu tempo para se discutir. Sem um debate aprofundado. Claro. Então, o que deu agora? A OAB está contra, alguns ministros do Supremo estão contra. Bom, que as empresas estejam contra, o problema é delas, não é? Eu acho que foi feito afobadamente, tem que fazer uma coisa bem feita, com pessoas que estejam acima de interesses pessoais. No caso, era uma revanche que o Requião estava propondo, ajudado por um outro, que é o Cunha, que também quer fazer uma revanche. Tá certo, Dines. Muito obrigada por aprofundar essas discussões aqui no Nesp Notícias. Vamos fazer sempre. A gente fica por aqui. O Nesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!